A gente está, ao longo do mês, falando sobre isso aqui. Começamos semana passada, e a gente está falando sobre o Decálogo, Palavras da Liberdade. A gente vai ler as Escrituras de novo, em Êxodo capítulo 20. Obrigado, Clebs, que gentileza, eu esqueci ali. Êxodo capítulo 20. Gente, eu quero chamar a sua atenção para a seguinte verdade. Eu tenho dificuldade com o que lerei hoje. E eu tenho certeza que você vai ter bastante dificuldades também. Eu aponto que essa dificuldade, ela está relacionada à nossa necessidade de controlar. Hoje vai ser exposto diante de mim, de você, um aspecto da lei de Deus que fere frontalmente o meu e o seu desejo de controle. E olha, controlar não é de todo ruim. Parte da experiência humana é dominar. É importante dominar a técnica naval para não ser refém no mar, né? Eu não me arriscaria com um marinheiro que não dominasse a técnica. Eu não me aventuraria com um piloto que não dominasse todas as técnicas necessárias para pilotar uma aeronave. É importante. É importante o domínio da técnica na agricultura, na pecuária, inúmeras relações. No entanto, ainda que Deus queira que dominemos, nossa autorização para dominar possui limites. Por exemplo, jamais devemos querer dominar ao Deus que domina todas as coisas. Eu sei que, iniciando a conversa dessa maneira, pode parecer que é óbvio, André. É esdrúxulo você falar que a gente tem que dominar a Deus. Isso aí é óbvio. Então, parte da nossa loucura como humanidade é arriscar umas empreitadas absurdas. E uma delas é essa, querer dominar o Criador. Por isso quero ler com vocês Êxodo, capítulo 20, eu vou ler o verso 4 e vou ler até o 6. Êxodo 20, diz assim, diz o Senhor: não façam para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas. Não preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Palavra do Senhor. Eu quero orar mais uma vez. Eu quero orar para que essa palavra seja percebida como o que ela realmente é, a palavra do Senhor. E que a minha exposição aqui, ela se renda à fidelidade, ao temor desse Deus Santo, que entregou essa lei num monte cheio de fogo, fumaça, trombeta. Um Deus todo-poderoso que tinha acabado de libertar um povo com mãos fortes. E diante de tamanha autoridade, entrega uma lei que tem toda a relação com a sua santidade e o seu caráter. Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Ainda que eu tenha medo dela em muitos momentos, eu sei que a tua palavra é vida e a verdadeira liberdade para a minha existência e para a existência e o coração de todos que aqui estão. Que o teu Espírito fale sobre nós e fale com a gente e aplique as verdades do Senhor, para que a gente te conheça um pouco mais e, te conhecendo, te tema, te sirva e te ame. Em nome de Jesus. Amém. O que esse texto está dizendo? Em outras palavras, esse texto está dizendo para a gente que não é para fazer imagem, escultura, nenhuma forma do que há no céu, do que há na terra, do que há inclusive nos mares. E de forma alguma, com qualquer uma dessas imagens, a gente não pode adorá-la. É isso. E não pode adorá-la representa assim, não pode apresentar culto a uma imagem, ainda que ela seja a imagem exata
de uma divindade. De repente, alguém aqui, o André, eu tive um sonho com o Espírito Santo e vi exatamente, e estou desenhando ele, porque o Senhor me deu a habilidade do desenho e agora eu fiz. O que eu faço com essa imagem, André? Você guarda, tem ela ali para seu lembrete, mas não adore. Essa imagem é proibida de ser adorada. E quer dizer que é proibido de cultuar essa imagem. E o que significa cultuar, André? Significa colocar confiança nessa imagem, nessa escultura, como se ela tivesse poder. Significa não entregar a ela as suas orações, não entregar a ela as suas petições. Por exemplo, significa que essa cruz aqui que eu tenho no pescoço e que a gente tem aqui na igreja, eu não posso começar a entregar a essa cruz o poder que só Deus tem. Por exemplo, naquele momento que eu fiquei com medo do roubo, daí eu seguro ela bem forte e começo a beijá-la. Para que de alguma forma ela me proteja. Não, ela não tem nenhum poder. Isso aqui é só um pedaço de madeira. E é exatamente isso. Daí parece para a gente assim, por quê? Porque Deus fala sobre isso, porque Deus tem essa preocupação de que a gente não faça uma imagem de qualquer coisa e entregue a ela a nossa confiança, o nosso coração. Essa é uma pergunta importante. Com tantas coisas para Deus se preocupar no mundo, com tantas coisas eu fico pensando para Deus poder falar diante de um grande monte, pegando fogo, ele vem falar para a gente, falar para aquele povo e falar para o seu povo em toda a terra o seguinte: eu não quero que vocês façam imagem de coisa alguma e entregue a elas a confiança que vocês podem entregar somente a mim. É uma questão digna da gente se questionar. Por que ele faz isso? Por que faz isso? E hoje eu queria expor a partir desse texto os motivos que leva Deus, e eu tenho certeza disso a partir do que a própria Escritura revela para a gente. Primeiro motivo, porque Deus exige que a nossa relação com Ele seja uma relação de fé, uma relação de confiança. E é curioso que fé e confiança precisa não ser firmado nos meus sentidos. Porque uma imagem você pode tocar, uma escultura você pode tocar. Você pode até chegar perto para tentar perceber se ela tem algum cheiro. Você pode ver ela. De repente, se tiver algum recurso tecnológico, dá para você pôr até ela para tocar alguma coisa ou falar alguma coisa. Agora, com a relação com Deus, Deus escolheu se revelar através de palavras. Ele desejou e quis assim, que as palavras dele fossem pronunciadas, as palavras dele fossem registradas, e diga-se de passagem, a palavra dele, inclusive, foi encarnada, para que a nossa relação com ele fosse firmada no caráter de quem ele é e simplesmente confiemos no que ele diz para a gente. Nada dos nossos sentidos pode tocar. E a fé exige isso. Olha que curioso. As Escrituras, lá em Hebreus 11, 6, diz assim que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus não vem sobre ver. Curiosamente, às vezes a gente fala assim, Senhor, dá só um sinal. Faz um milagre para que eu tenha certeza de que o Senhor realmente é quem diz ser. E aí eu vou dizer para você, isso não vale com Deus. Porque você tem que confiar na palavra dele, porque ele tem palavra, ele tem caráter. Essa questão de segurar, tocar, é um negócio que sempre deu problema. Por exemplo, um dos discípulos de Jesus, lá em João capítulo 20, verso 25, um discípulo, um dos apóstolos, ele depois de ouvir o testemunho acerca da ressurreição de Cristo, é curioso que quem não acredita parece que é muito sensato, sabia? Quem não acredita parece que é muito seguro. Quem não acredita parece que é uma pessoa muito inteligente. O discurso de Tomé é esse, em João capítulo 20, verso 25. Diz assim, então os outros discípulos disseram a Tomé, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, todo cheio de arrogância, orgulho, presunção, como quem acreditasse mais, fosse mais assim, esclarecido que os outros. Se eu não vir o sinal dos pregos na mão dele, ali não puser o dedo, e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. À luz das Escrituras, a gente podia dizer para Tomé, se tudo isso acontecer e você acreditar, de fato, você não acreditou. Você apenas foi chocado por uma realidade física. E Tomé foi repreendido, porque você vê, o que é a fé, André? O que é a fé? Hebreus capítulo 11,
verso 1, vai dizer uma coisa muito substancial para que eu e você entenda. O porquê Deus não quer que façamos imagens. O porquê Ele não quer que a gente seja escravo dos nossos sentidos nessa relação com Ele. Ele diz assim, a fé é o firme fundamento das coisas. É o firme fundamento, a firme convicção, a certeza. A convicção absoluta das coisas que se esperam. E fé é a prova. É o testemunho certo de coisas que não são capturadas pela vista, pelo sentido. Nada de que você apalpa. Isso é fé. O que Tomé estava pedindo não é fé. E é curioso que o Senhor é muito misericordioso. Porque o Senhor aparece para Tomé e dá uma bronca nele, né? João 20, do 27 ao 29, vai dizer assim, ó. Depois que ele apareceu, saudou a todos num determinado espaço, e logo disse para Tomé, põe aqui seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Aí vem uma bronca, né? Uma bronca que ficou registrado pelos séculos dos séculos. Tomé ganhou uma bronca que até hoje a gente sabe dessa bronca, porque essa bronca serve para ele, mas serve para talvez nós que estejamos aqui. Não seja incrédulo. Todos aqui estão dando testemunho de que me viram? Todos aqui estão dando testemunho que eu sou real, que sou verdadeiro, que estou operando, que ressuscitei. E você vem com essa conversa toda cheia de convicção, toda cheia de clareza de que você precisa tocar. Isso é incredulidade. E, gente, as Escrituras dizem assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como agradar a Deus sem fé. Está entendendo o problema de se fazer imagens, colocar nelas um poder de fazer alguma coisa por você? E aí Jesus diz no verso 29, você creu porque me viu? E aí vem uma palavra maravilhosa para mim e para você. Eu nunca vi Jesus, tá? E eu fico feliz com essa fala aqui, porque Jesus está dizendo assim, ó, bem-aventurado, inclusive o André, que não me viram e creram. Não me viram e creram. Felizes esses, satisfeitos esses. Por que não ter imagem de escultura? Por que não fazer nenhuma imagem? Porque a nossa relação com Ele é de fé, confiança na voz dEle, na palavra revelada. E pronto. Digo mais, alguns de nós às vezes gostam de sentir um arrepio. Ou uma emoção, né? E é gostoso mesmo. É bom aquele culto que você vem assim e fala, uau! Mas deixa eu te falar. A minha emoção, a presença dela ou a ausência dela, não diz nada sobre a presença de Deus. Se você chorar ou não chorar, não diz nada sobre a presença de Deus. Por isso temos que confiar. Esse é um primeiro motivo. Um segundo motivo. Um problema sério de imagem que se diz divina, gente. Sabe por quê? Fazer uma imagem, confeccionar um Deus e dizer aqui está algo sagrado. Por que isso é tão problemático, André? Por que isso é tão terrível? Porque é mentira. Porque é um engano. Porque é uma falsidade. E daí tem um texto em 1 Coríntios que vai dizer assim, ó, Paulo está enfrentando uma série de problemas, porque a cidade de Corinto tinha gente, tem uma terminologia para quem não adora o Deus verdadeiro e adora outros deuses. Se chama idólatra, é o adorador de um ídolo. Por isso se chama idólatra. E o único que não é ídolo é o Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra, Pai do Senhor Jesus Cristo. Esse é o único Deus verdadeiro. Todas as outras adorações, as Escrituras, a palavra de Deus, o próprio Deus descreve como adoração de um ídolo. E aí Paulo escreve para esses irmãos na cidade de Corinto, em razão da grande gama de religiões lá. O pessoal daquela comunidade estava enfrentando desafios, porque alguns tinham vindo dessas religiões, politeísta, monoteísta, diversas. Mas Paulo faz uma certa prescrição para eles, por quê? Porque parte dos cultos em determinada religião implicava em alimentar-se. Depois de uma festa, a determinada divindade, sacrifícios eram feitos, às vezes carnes, às vezes alimentos.
E detalhe, várias pessoas às vezes iam para essas festas, cristãs inclusive, discípulos de Jesus, e se alimentavam ali e até estavam participando de algumas festas. E aí deu aquele tumulto na igreja, e aí a gente participa, não participa, se participa, participa como? E Paulo estava orientando essa igreja como deveriam proceder. E nas falas de Paulo, gente, vem uma questão muito importante sobre a malignidade de uma imagem, de um ídolo. Aqui vai chamar a sua atenção para algo que pode ser ofensivo, mas eu não queria que você se sentisse ofendido, porque não sou eu que estou dizendo. Eu queria que você visse o que a palavra de Deus está dizendo e você concluísse. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 10, verso 14. Paulo está orientando eles acerca de uma série de coisas. Portanto, meus amados, fujam da idolatria. Ou seja, não adorem outros deuses. E daí Paulo começa, depois se você quiser acessar as escrituras, a Bíblia, e ver mais detalhadamente, você vai compreender a complexidade do que ele está vivendo, mas o meu ponto aqui é descobrir o que está por trás de uma adoração, um culto, uma oração, uma confiança em uma imagem, em algo que eu digo que tem poderes sagrados, inclusive essa cruz. Inclusive se alguém aqui começar a vir aqui beijar essa cruz e pedir Santa Cruz, me proteja, esse tipo de coisa também Deus não autoriza. Não podemos conferir isso aqui. Um poder que só pertence a Deus. Olha o que diz o verso 19. Paulo explicando para eles o que é um ídolo. Não valorize tanto. Olha o que ele fala. O que eu quero dizer com isso? Que o que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? O que o próprio ídolo tem algum valor? Ele mesmo responde, não. Agora vem a parte chocante. A questão maligna. A questão espiritual, o que está ali. Digo que as coisas que eles sacrificam são sacrificadas a demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês estejam em comunhão com demônios. O que Paulo está dizendo? Olha, eles têm os deuses dele, e aqui, no politicamente correto, alguns de nós seria convidado a falar assim, olha, temos que respeitar a religião das pessoas. E de verdade, eu confesso para vocês que temos que respeitar. Essa palavra aqui não é para mim chegar e entrar em determinado lugar que estejam expressando algum outro tipo de fé diferente da que a gente professa aqui e aponte para eles, isso, só queria dar uma palavra aí, o quê? Isso aqui é tudo para demônio. Não é disso que eu estou falando. Isso é desrespeito, isso é deselegante, isso é deseducado. Mas agora sim, se eu tenho chance de dizer a uma audiência que quis me ouvir, que quis me indagar, que como vocês hoje aqui sentaram para ouvir o que ia ser dito aqui, eu preciso dizer a verdade acerca da palavra de Deus. E a palavra de Deus diz o seguinte, que todas as vezes que eu e você colocamos em determinado objeto de gesso, de madeira, de metal, ou um desenho, o poder de divindade, e isso pode ter uma imagem acerca de Cristo, pode ser uma pomba sinalizando para o Espírito Santo, ou pode ser qualquer outra entidade, que você ofereça um culto, oração. Acredite que esse objeto vai te proteger. Tem algumas pessoas que têm, André, eu tenho um chaveiro, ele tem um olhozinho, é o olho que tudo vê. Na verdade, assim, ele é para quebrar o olho gordo, André. Deixa eu dizer, exatamente o que você está fazendo, você está colocando nesse objetozinho um poder. Isso serve se eu colocasse esse poder nisso aqui, ó. André, essa cruz aí te protege? De jeito nenhum. O que me protege foi o sacrifício que Cristo fez naquela cruz lá no Calvário. E quando eu olho para essa daqui, eu lembro que ele deu a vida por mim naquela cruz lá. Essa aqui não tem poder nenhum, o que tem poder é Cristo para me redimir. É exatamente por quê? Porque se eu começar a colocar poder nisso aqui, e começar a pôr confiança nisso aqui, sabe em quem eu estou confiando? Que é o que o texto que a gente leu está dizendo? Eu estou adorando e sacrificando a demônios, soldados de Satanás. Feio isso, né? Não fica bravo comigo. Não sou eu que estou dizendo. Não, é você sim, André, é verdade, sou eu. Mas é a palavra do Senhor. O que mais? André, talvez alguns aqui estejam assim pensando, André, isso aí está vencido para mim. Eu acho assim, André, uma coisa muito irracional. Como a gente pode pegar alguma coisa assim,
Deus tão grandioso, Deus tão eterno, tão infinito. André, eu não consigo entender e caber na minha mente que algumas pessoas conseguem pegar um objeto e dizer aqui está um Deus, vou adorá-lo, vou cultuá-lo. Eu não consigo entender porque algumas pessoas fazem isso. Então eu vou te dizer e dar umas pistas para você o porquê gostamos de fazer isso. Sabe por que gostamos de fazer isso? Porque quando fazemos uma imagem, a gente consegue fazer o que eu falei no início aqui. Controlar ela. Sabe por quê? Eu que fiz. Eu a fiz. Era para ser a criadora, mas quem criou fui eu. E aquilo que eu criei, eu domino. E aquilo que eu domino, eu entendo. É simples. Está aqui, está nas minhas mãos. Eu até domestico. Eu coloco e faço do meu jeito. Agora, por que é um problema? Um problema porque Deus não é assim. Deus não é assim. Deus não é controlado. Ele controla. Uma imagem eu pego daqui, coloco aqui, não estou cansado dela, eu guardo ela no guarda-roupa, estou de mal, ela não me atendeu, eu ponho ela na gaveta, ela quebrou, eu compro outra. Ela é pequena, mas no nosso imaginário, na força da nossa psique, a gente assume o domínio. E a gente fala com ela, mas ela não fala com a gente. Deus é vivo, ela é inanimada. Ela é finita, Deus é infinito. Ela é impessoal, Deus é pessoal. Ela tem olhos, mas não vê. Ela tem boca, mas não fala. Deus não. Deus vê todas as coisas. Dela eu posso me esconder. De Deus, você não se esconde. Deus fala. Deus fala. Deus ordena. Deus comanda. Ela não faz nada disso. Entende por que a gente gosta de imagem? Por que a gente gosta de domesticar? Porque a gente gosta de dominar tudo, gente. E Deus não aceita esse domínio. Por isso Deus não autoriza. Ele fala assim, olha, não vou fazer. E sabe por que ele fala não vou fazer? Porque se ele não falar, fazemos. Mesmo ele falando, a gente faz. Eu sei que algumas implicações esse texto traz para a gente. Por exemplo, orientações sobre culto. Aqui agora eu vou provocar um pouquinho, mas não sei se vou ter falar alguma coisa que seja agradável aqui hoje. Eu expliquei para vocês que para todo mandamento, ele sendo positivo, existe uma ordem subjacente nele que é... Ele sendo negativo, existe uma ordem subjacente que é positiva. Ele sendo positivo, existe uma ordem subjacente que é negativa. Por exemplo, não terás outros deuses diante de mim. O que Deus também está querendo dizer? Só terás diante de mim, diante de vocês, eu mesmo, ninguém mais. Aqui, não farás para ti imagens e não adorará a elas e não prestará culto para elas. O que Deus na contrapartida está dizendo? Você vai me adorar e você vai prestar culto para mim. Você vai prestar culto para mim. Eu não sei se você sabe, mas prestar culto a Deus é uma lei. É uma ordem. É uma exigência de Deus. E aqui a gente começa a esbarrar em alguns problemas da nossa época. Sabe por quê? Por quê, André? Porque alguns de nós pensam assim, André, eu vou cultuar a Deus, mas eu tenho que sentir no coração. E se eu não sentir no coração vontade, eu não cultuo. A lei não diz isso. A lei do soberano Senhor que manda no mundo, que manda na existência, que é o autor, dono das trombetas, do fogo, do monte que treme, que libertou Israel, ele diz o seguinte, me adorarás, prestará a mim culto. Você quer? Ótimo. Se você não quer, vai prestar culto também. Eu não sei vocês, mas eu tenho uma rebeldia interna com esse tipo de regra. Que parece que dentro de mim, assim, não faz sentido Deus exigir esse tipo de coisa de mim. Como assim, Senhor, que eu o adore se eu não quero?
E aí, o que me chama a atenção nas Escrituras é que a plataforma que Deus coloca isso, ele diz assim, ó, eu sou o Senhor, eu é quem mando. E é evidente, gente, que essa coisa assim de, André, mas tem que ser por espontaneidade, tem que ser de coração, com a regra assim a gente não vai fazer. Mas deixa eu contar por que a gente não quer fazer. Porque é um espírito autônomo dentro da gente. Nós somos rebeldes por natureza. A quem Deus está falando? Está falando com o povo que ele acabou de resgatar, mostrou um amor imenso, um amor gigantesco por eles, resgatando ele da escravidão. Num contexto de tamanha gratidão e expressão de amor, ele está falando assim, olha, vocês vão prestar culto para mim. Vocês vão prestar, e essa é a minha lei para vocês. Imagina, diante de um grande amor, o servo ouve essa orientação e fala assim, Senhor, o que o Senhor quer? Fala. Essa é a postura que Deus espera da gente ao ouvir a sua lei. Fala que o teu servo ouve. O que o Senhor quer? Pega água? Pego água. O que o Senhor quer? Vai para a esquerda? Vou para a esquerda. Vai para a direita? Vou para a direita. Me adora? Eu adoro o Senhor. Vou te adorar e vou te louvar. É esse o coração que essa lei está transmitindo e que espera que tenhamos. Mas que problema, né? E esse problema, gente, ele pode ser percebido, sabe, em outras questões? Por exemplo, nessa coisa de culto, a gente às vezes vem... Eu sei que quem está aqui não faz isso. Eu conheço pessoal de outras igrejas que tem isso, né? E as igrejas fora de Curitiba, para não afetar ninguém aqui. Não, Colombo também não tem esse problema. Sabe aquela coisa assim, ó? Quer ver, ó? O que você achou do... Olha eu para minha esposa. O que você achou do culto hoje? Eu gostei, hoje estava bom. Aí outro dia, não, hoje eu não gostei, hoje não estava bom. Gente, para quem que é o culto? Sabe quem está em avaliação aqui? Não são os músicos. Não é o pregador. Não é a recepção. É cada adorador. Quem veio aqui para cultuar sou eu e vocês. Nós estamos diante do Deus eterno que nos deu um comando para a gente adorá-lo. A questão não é como a gente foi tocado, a questão não é se a gente se agradou, a questão é se Deus se agradou de mim, de você. É isso que está em jogo. Mas, curiosamente, nós vivemos uma vida tão narcisista, tão autocentrada, que arrisca aqui, o próprio grupo aqui está super temeroso, pensando em vocês. Arrisca o pregador, está super cuidadoso, pensando se o pessoal vai gostar. Arrisca a igreja se tornar esse lugar de show, onde a gente faz a melhor performance, para saber se realmente os clientes vão voltar na semana seguinte e vão comprar esse pacote de serviço. Gente, deixa eu falar para vocês, isso é um dos grandes males da igreja evangélica no nosso país, porque o culto não é para a gente. O culto não é para você. Esse culto é para Deus. O que está em xeque, quem está sendo avaliado aqui nessa noite é você. Sou eu, sou assim, será que adorei? Será que cultuei? Será que prestei a homenagem devida a esse santo nome? Será que fui sincero? Será que me quebrantei? Será que acreditei? Será que tive fé? Será que só fiquei assim com aquela coisa? É a hora da igreja, sentei, estou esperando acabar. Você está em avaliação aqui. Essa que é a questão. Sabe, gente, quando a gente descobre algumas coisas sobre culto, você percebe nesse mandamento aqui alguma realidade sobre culto. Porque ele vai falar sobre o elemento de culto. Culto não pode ter qualquer coisa que a gente quer inventar. Não, vamos pôr uma imagem aqui de Jesus e vamos olhar para ele e começar a dizer que o amamos. Não é isso. André, o que deve ter no culto? Deve ter no culto apenas o que a palavra de Deus diz que deva ter. Então, o que a gente descobre ao ler as Escrituras? Que tem que ter pregação, ensino da palavra, tem que ter oração, tem que ter recados para a vida da igreja, para um encaminhamento, como o Rodrigo deu o recado aqui dos novos membros. Tem que ter louvor, adoração, dízimo e oferta. Da onde que vocês tiraram essa ideia? A gente não tirou da nossa cabeça. Só pode ter no culto aquilo que Deus diz que tem que ter no culto. Aquilo que Deus diz que não tem que ter no culto, não importa se a gente gosta, não importa se nos faz bem. Ah, não, fumaça, André. Me parece que é uma circunstância desnecessária. Não é para a gente esse ambiente.
sobretudo, primariamente, a gente não cuida da gente? Também cuida. E é muito bom ter um ventilador, diga-se de passagem, se tivesse alguns mais, né, Vinícius? Vai chegar lá ainda. Para a gente ficar um pouquinho mais confortável, mas nós não somos a pessoa mais interessada nesse momento aqui, é o nosso Criador. E parte da nossa resistência a esse tipo de fala é simplesmente a nossa rebeldia. Você que está sendo avaliado. Você cultuou? A pergunta hoje aqui não é assim, o culto foi bom. Eu estou dizendo para vocês, isso aqui não é desculpa para mim ter uma palavra aqui cretina, sem estudo, sem profundidade. Não é uma desculpa para os músicos aqui serem todos desafinados, ficarem se batendo cabeça. Não é desculpa para nada disso, porque eles também têm que adorar. Eu também tenho que prestar meu culto a Deus, fazendo um serviço adequado, porque, diga-se de passagem, antes de ser para vocês essa pregação, é o meu serviço a Deus. Tem que ser com zelo, com verdade, com coragem, com sinceridade, sobretudo com temor. Mas, gente, o maior interessado aqui é Deus. É Deus. O problema da nossa vida é que a gente precisa cantar mais aquela música. Esvazia o meu ego. Esvazia o meu ego. Não se trata de mim e de você, se trata dele. Por último, e talvez a parte mais terrível da fala aqui agora. A gente está falando de imagens, o problema do culto, as coisas que estão estabelecidas que precisam ter no culto, precisam ser prescritas pela palavra, a necessidade de fé, o porquê as imagens de escultura revelam e dão dinâmicas para que o demônio seja adorado e cultuado e não o nosso Deus. É espiritual esse negócio. Deus não está só falando para a gente, ó, tem um probleminha com a imagem, é muito sério. Ela revela o nosso desejo de domínio e Deus quer, e o diabo quer que a gente seja assim com Deus, em vez de ser dominado por Deus, queira dominar Deus. Foi essa tentação desde o início, vocês lembram? Coma essa fruta aqui, porque no dia que vocês comerem ela, vocês serão como Deus. Percebe esse nosso desejo? O Satanás quer nos caminhar para isso, por isso a idolatria é perversão satânica. Mas assim, gente, eu vou falar agora de imagens escondidas. Aquela que está lá no guarda-roupa, na gaveta, André, que eu escondi, não tive coragem de quebrar. Essa aí quebra, tá? Mas não é dessa. Me ouve com muito carinho agora, tá? Me ouve com muito carinho, e se fizer sentido, se te incomodar demais, vai orar sobre o assunto, mas não fica tão bravo comigo e volta semana que vem para ouvir um pouco mais, tá bom? Há no imaginário evangélico algumas imagens sobre Cristo que são idólatras e distorcidas. Primeira delas, Deus é amor, André. O nosso Deus é um Deus de amor, André. Quando as pessoas dizem isso, quer dizer assim, que elas não precisam mudar de vida. Quer dizer que elas podem continuar na vida cretina, desrespeitosa, quebrando as leis de Deus, quebrando os mandamentos de Deus, sendo ruins com o seu próximo, sendo péssimos funcionários, péssimos maridos, péssimas esposas, desleais nas suas relações, infiéis nos seus compromissos financeiros. E quando você menciona que talvez Deus não esteja muito satisfeito com ela, porque está sendo todo cauteloso, daí ela fala assim, não, Deus é amor. Daí quando você fala que o comportamento moral, o comportamento sexual, dessa relação de adultério, porque ela está sendo infiel com o esposo, daí a pessoa fala assim, mas Deus é amor. Deus quer só o amor. Deus é só amor. Mentira! Imagem distorcida. Imagem, está lá no imaginário popular. E isso aí é um gancho para as pessoas interpretar um monte de besteira acerca do que elas querem fazer com a vida. Nosso Deus é um Deus de amor, mas a Bíblia diz que Ele é um Deus de justiça. Curiosamente, o texto que a gente leu diz assim, eu sou o Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, netos e bisnetos daqueles que me odeiam, até 4 gerações, eu castigo. Mas não é o maior prazer dele. É verdade que ele é amoroso, porque o texto fala assim, olha, se ele tem essa postura de juízo, quando é para amar, mostrar amor, até 1000 gerações daqueles que me amam, daqueles que não são idólatras, daqueles que não adoram falsos deuses, ele abençoa até 1000 gerações. Mas o próprio texto mostra assim, não vem com essa conversa de que é só amor, não, só passa a mão na cabeça, porque não é assim. Outra imagem, o Jesus Cristo, amigo dos excluídos e das minorias. Esse Jesus, ele é amoroso,
Ele cuida das viúvas, dos pobres, dos doentes, é amigo dos fracos. Até aí não estaria tudo errado. Porque você percebe na caminhada de Jesus que tem apoio para esse tipo de interpretação. Jesus cuida mesmo de gente excluída, de gente pecadora, marginalizada, ele faz isso, mas, curiosamente, para essa turma que acha que Jesus é só o amigo das minorias, eles nunca falam que Jesus condena a promiscuidade. Eles nunca falam de inferno. Eles nunca falam que, para eles, o juízo de Deus, o pecado é ser da elite, é ser classe média, é ter dinheiro. Se você é pobre, lascado e é parte de um grupo oprimido, por si só isso já é santidade. Por si só essa situação já te coloca num degrau de mais próximo de Deus. Mentira! Mentira, deixa eu falar para você. Não importa se é pobre, sofre racismo, preconceito, que minoria que seja, se não se render aos pés de Jesus, não dizer a Deus eu adoro a Ele, eu sirvo, está perdido e condenado. Não tem essa conversa de Jesus da minoria. Alguns talvez estão felizes com a minha fala agora, né? Mas vai sobrar para você também. Sabe por quê? Porque tem no nosso país a imagem do Jesus que ama a família, o patriotismo e a bandeira do Brasil. Um Jesus que está esperando a marcha dos evangélicos e que a maior luta desse Jesus é lutar contra a esquerda. Esse também não é o Jesus da Bíblia, gente. Jesus ama a família, sim. Mas ser hétero e gostar da bandeira nacional não é sinônimo de ser crente, não. Eu digo para você, Jesus morreu inclusive para maridos e esposas hipócritas, que acham que a sua moralidade é recurso para a salvação. Não é. Deixa eu falar para você, aquela cruz foi para prostituta, bandido, homossexual, corrupto, mentiroso, libertinos, ateus, pobre e rico. Ele disse que ele veio salvar e buscar o que havia se perdido. E um pecador atraído pela cruz, gente, aprende a amar o perdão. E vê os seus inimigos como gente que tem que ser perdoada, e não vencida, e não destruída. Essa polarização ridícula não tem nada a ver com Jesus. Deixa eu falar para você. Casal hétero e nacionalista, cheio de virtudes morais externas, que não se arrepende e não confia unicamente na graça de Deus, está terrivelmente perdido e vai para o inferno com toda a aparência de perfeição. Uma imagem. Fizeram uma imagem de Jesus, que não é o Jesus da Bíblia. Tem um outro Jesus aí, um Jesus coach, é um Jesus terapeuta, é uma imagem de um Jesus que te ajuda, te aceita, te faz vencer. É o Jesus que acha que os seus planos estão no centro do universo. Esse Jesus diz que os seus inimigos estão todos os lados, você tem muitas decepções, mas esse Jesus acredita em você. Ele é como um grande treinador, que está te empenhando para um dia você subir no pódio e ele está lá na torcida dando uma piscadinha para você dizendo, você é um vencedor. Não tem nada a ver com a Bíblia também. Quem acredita que Jesus é promotor de bem-estar e não Senhor dos senhores, o rei a ser adorado e servido, está completamente perdido e precisa ser resgatado. Gente, essas imagens precisam ser quebradas. Jesus é muito maior. O Jesus da minoria, o Jesus da pátria, o Jesus coach, são imagens malditas que precisam ser quebradas. Seus adoradores devem se arrepender e pedir, voltando para o Deus revelado nas Escrituras, que diz assim, não fará para ti imagens, não adorarás, não se curvarás perante ela. Tem um texto das Escrituras, em Colossenses, eu e você temos necessidade de ver quem é Deus, de saber exatamente, André, como que ele é, André, que cara que ele tem, qual é o cheiro dele, como eu posso tocá-lo, como eu posso percebê-lo. Gente, as Escrituras dizem em Colossenses que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível, a expressão exata do seu ser. Ele é o resplendor da glória do Pai.
André, e como eu descubro? Do mesmo jeito que a gente começou hoje aqui, lendo a palavra. Ele se revela na palavra. Você precisa conhecer a palavra, e à medida que você conhece a palavra, o Espírito Santo te revela a palavra, você fica cada vez descobrindo mais quem é esse Deus glorioso, que revelou a face dele na presença, na pessoa de Jesus, o Verbo, o Deus Filho, o Deus que se fez gente e se revela para a gente. E deixa eu falar para você, sabe qual é a pior desgraça da idolatria? É que elas nos tornam escravos. E Cristo Jesus veio para nos libertar da escravidão. Vivê-lo e servi-lo é viver em liberdade. E você é chamado a isso. Eu queria que você não ficasse chateado. Talvez algumas coisas aqui te incomodaram hoje. Considere se de repente eu não estou mexendo no seu ídolo. Coloca as coisas que foram faladas aqui com a lente das Escrituras. Pesquisa. Converse, eu estou disposto a ouvir você. Se precisar de uma visita, precisar conversar, André, preciso conversar mais aí, porque eu acho que você está cheio de equívocos. A gente essa semana vai ter rodas de amigos, pequenos grupos da igreja que a gente se reúne para estudar melhor o que foi pregado aqui, se aprofundar, você é convidado para isso. Mas André, eu preciso ter uma conversa com você, porque isso me incomodou demais, a gente conversa. E a gente vai descobrir quem é o Cristo das Escrituras. Como em muitos momentos ele vai falar assim, olha, temos que valorizar a família, temos que cuidar do necessitado e do marginalizado, mas só eu te dou a salvação, a solução para esse país sou eu, a solução para cada coração sou eu, fazendo com que vocês vivam com o Deus verdadeiro. Esse é o caminho. Eu não sei vocês, mas eu, diante de uma palavra dessa, preciso apenas falar assim, Deus tenha misericórdia de mim. Não me deixa fazer uma imagem do Senhor que não corresponda a quem o Senhor é. Me ajuda a olhar para a tua palavra e só alimentar acerca do Senhor, não o que uma ideologia fala, não o que uma preferência política fala, não o que a minha tradição familiar fala, mas exatamente o que o Senhor quer que eu saiba acerca de ti mesmo, para que eu seja liberto e viva para te adorar e para te servir. Não faça imagem de coisa alguma. E nem se proste para elas. Proste-se apenas para Deus.